Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 174 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com Marcelo Tomazoni, piloto da Porsche Cup, vencedor aí da primeira etapa de 2023 em Interlagos, né, templo aí lendário do automobilismo, tendo feito a pole position, também a melhor volta. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar um pouquinho aí de automobilismo e de Porsche Cup Brasil. Deixa eu adicionar ele aqui para a gente bater esse papo. Só um minutinho aqui para a gente já estar convidando. Boa tarde, tudo bem? E aí, Luiz? E Cara, tudo você? ótimo, graças a Deus. De antemão, deixa eu te agradecer Que ter bom. aceitado bater esse papo comigo, ter aceitado o nosso convite aí para contar um pouquinho da sua história com o automobilismo, dessa temporada aí da Porsche Cup. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com É, vocês aqui. Sempre bom falar de com automobilismo. certeza, não tenha dúvida. É, então seja bem-vindo, viu? A casa é sua, pode falar do jeito que você quiser aí, vai para o nosso podcast aí. Então, o tema é livre, a gente vai conversando aí. Geralmente, eu começo perguntando sobre a história aí com o automobilismo do nosso convidado, mas dessa vez eu vou inverter um pouquinho a ordem, porque você venceu agora aí na etapa inicial, uma corrida em Interlagos na Porsche Cup, tendo a pole position e a melhor volta. E assim, o hat-trick aí no automobilismo. Conta pra gente essa sensação aí já de estrear já vencendo Interlagos. Luiz, é assim, eu gostaria muito que tivesse uma tecnologia que quem gosta de carro de corrida e não consegue estar dentro de um carro e não consegue vivenciar isso, tivesse a oportunidade de sentir as coisas, né? Quinta-feira foi a pré-temporada, a gente teve um dia inteiro de treino, foram 3 treinos longos. E o Grise está comigo, que é um engenheiro sensacional, que está há muito tempo nas pistas e a gente começou nosso trabalho agora, juntos, era a nossa primeira etapa, usou quinta-feira para entender a minha forma de passar o conceito do carro para ele, e ele entender e ajustar. E a sensação de um carro bom, quando você senta no carro, você vira rápido já de largada, isso constrói um final de semana muito bacana, porque além de tudo você está confiante, além de tudo você sempre busca um pouquinho mais, além de tudo o caminho já começa a se mostrar qual caminho a gente tinha que seguir. E foi isso que aconteceu. Quinta-feira a gente acertou o caminho, sexta-feira a gente teve mais treino, que aí começou exatamente o final de semana, e a gente estava com um carro muito bom. O carro estava realmente um dos melhores carros. Eu andei o ano passado. O ano passado a gente foi super bem, chegou no final do campeonato por 5 pontos, disputando o título ali. Eu tive uma outra batida durante o ano que me atrapalhou, mas estava espetacular, o carro estava especial mesmo. Então isso te traz uma grande sensação. No sábado, perdão, de manhã a gente foi para a qualificação. Teve aquele coisa da garoa de não garoar e da chuva e de não chuva, né? Isso trouxe uma pimentinha a mais ali, porque você passar um tantinho da zebra, aquela tinta da zebra um pouquinho molhada, pode jogar tudo fora. E aí você fica naquela de onde frear, onde dar o pé e tal. E acabou dando tudo certo. A pole saiu, a gente virou uma volta boa. No detalhe, na primeira volta do pneu, o Wesley Senna sempre um pouquinho mais molhado, passei um pouquinho da freada ali, não consegui uma volta boa no pneu. A segunda deu certo, colocamos um décimo em cima do Biratã. E, cara, a pole já deu uma confiança pra gente. E a corrida, o Biratã largou muito bem mesmo. Ele tem muita experiência, andou na Indy e é um cara super experiente, um cara que sabe se defender muito bem.
E quando largou, que eu tentei apoiar ele para jogar ele, para ele não ficar com a segunda perna do S, ele já estava ali, a gente acabou até se tocando ali, deu 2 tocadinhas ali, totalmente limpas e tal, mas ele assumiu a ponta, mas o carro estava muito equilibrado, a gente veio, e como ele é muito experiente, e o carro dele vai ficando largo com o passar do tempo das corridas, porque não dá para passar, teve uma hora que eu tive que dar um bote ali, e foi bem... Foi no momento certo ali, eu acho que eu até peguei ele um pouquinho desprevenido ali, e aí foi embora. O campeonato acho que vai ser super apertado, o Mor tá forte também, mas é muito gratificante, cara, você fazer o finalzinho da junção ali e sabendo que deu certo um final de semana todo de corrida é muito gratificante, sabe? Vale a pena todo esse trabalho, essa paixão que a gente tem aí de trabalhar tanto Tendo para um carro isso. ajustado, igual você falou, um carro muito ajustado, e você experimentou das duas formas. Você pegou um pouquinho ali da pista na classificação com a questão da garoa, né, que você mencionou muito bem. Então você teve a experiência da pista um pouco molhada, assim dizendo, né, e depois também na corrida já a pista mais seca, né? Então, ou seja, o carro estava ajustado para as duas condições de clima, né? Sim, a gente, na verdade, o clima de chuva você tem que saber qual mais é o carro do que o carro a você, porque a gente estava com um carro até bastante duro e a garoa acabando caindo, não dá muito tempo de ajustar, então você sabe que você sai com um carro duro. Eu estou falando assim porque eu acho que todo mundo que assiste aí tem um pouco de noção de carro de corrida. Um carro duro é um carro que no seco, quando você tem mais gripe, é um carro que contorna melhor, é um carro mais rápido. E normalmente quando você está na chuva, você tem um carro mais mole, né? Você trabalha com as barras de torção um pouquinho mais mole. E a gente estava indo para um caminho bem duro do carro mesmo e acabou saindo na chuva, não tinha muito. Então, teve que ter um pouquinho mais de cuidado ali, principalmente de distracionar e essas coisas, mas nessa situação de Interlagos, eu acho que Interlagos é bacana, a Fórmula 1 ama essa história toda, porque Interlagos é sempre essa história de chove um pouquinho, não chove e tal, né? E foi bacana. A classificação foi um pouco mais de jogo de cabeça ali, de não passar do ponto. Quem estava disputando a pole comigo acabou passando. Então era um limitezinho muito grande ali de encostar na zebra, não. A corrida não. A corrida o carro já estava bem alinhado com o que a gente tinha trabalhado, estava bem seco. A carreira tinha andado, tinha emborrachado um pouco a pista também. E o carro estava bem rápido. Para Na correr. verdade, igual eu mencionei, você chegou a fazer o hat-trick. Você fez a pole, a melhor volta e também venceu. Quase conseguiu um Grand Chelem em Interlagos, mas aí, como você disse, o Biratan largou muito bem, tracionou muito bem, tem a experiência também, é um excelente piloto. E aí, por ele ter liderado algumas voltas, você ficou por um pouquinho aí de conseguir um Grand Chelem aí na Interlagos. Cara, mas vou te falar, o ano passado eu não fui campeão por causa desse ímpeto, sabe? Eu vinha liderando em Interlagos, faltava uma volta e meia o ano passado, o Fontanari acabou me tocando, perdi a corrida, na Argentina também tive um toque com o Vina, quer dizer, joguei muito ponto fora o ano passado por por esse ímpeto. Então, esse ano a gente decidiu, vamos pontuar e vamos fazer. Pontuação, por ser carros tão iguais, acho que a Porsche Cup consegue uma coisa tão extraordinária de você saber que você chega para o final de semana e os carros são muito iguais. Só depende de você o ajuste do carro. Isso eu acho que para piloto e a gente que se prepara tanto e tem tanta coisa envolvida antes da própria temporada que você precisa se preparar, enfim, toda a preparação de patrocínio, de condições, de preparo físico também, um monte de coisa. Quando você senta no final de semana e você sabe que o teu carro é idêntico aos 21 carros que tem no grid, isso é muito maneiro, sabe? Isso é muito maneiro. Eu andei na estoque, os carros possivelmente são iguais, mas você sabe que não, sempre tem uma diferencinha aqui ou outra. Então isso é uma coisa que é muito legal. E você conseguir um resultado desse, fazer pole, volta mais rápida e ganhar a corrida com os carros tão iguais, com pilotos tão fortes, cara, foi um começo de temporada muito bacana, assim, que me deu muito ímpeto e me deu muita força aí para a gente continuar
lutando aí, que o Com campeonato vai ser certeza. bom. Você mencionou uma questão interessante da Porsche Cup, essa questão da igualdade dos carros. Isso, para quem também está assistindo, para o telespectador também é muito importante, porque você valoriza muito mais o braço, o conhecimento do piloto, a técnica do piloto, do que propriamente a questão do carro. Ontem eu estava falando na live, ontem eu estava fazendo uma live analisando a Fórmula 1, né, o grande prêmio que teve na Arábia Saudita. Eu falei que dá até para dar risada de ver, por exemplo, o Sérgio Pérez colocando 12 segundos no Fernando Alonso no final da corrida. E, que para mim o Fernando Alonso é um baita piloto. Então, assim, você vê que a discrepância do carro é muito grande. O Sérgio Pérez, em condições normais, nunca colocaria 12 segundos no Fernando Alonso. Então, tendo essa igualdade de carros, e aí depende do talento do piloto, até para quem está assistindo é muito mais interessante. É isso. Com certeza, eu brinco que se eu tivesse conhecido a da Porsche Cup antes, eu teria feito minha vida nela ali, porque é muito maneiro. São carros, assim, a estrutura que o Denner montou, de condições de equipamento, as peças são trocadas por hora, enfim, o Denner conseguiu uma estrutura muito bacana, sabe? Obviamente ele tem uma super marca por trás ali, mas ele conseguiu um negócio extraordinário e isso faz toda a diferença. Você se ganhar um final de semana, você sai feliz porque você ganhou um final de semana, e se você não ganhar, você fala, cara, tenho que batalhar mais porque faltou alguma coisa minha e não faltou do carro, entendeu? Então, essa é a melhor sensação para um piloto, porque se você der tudo teu e não deu, faltou. Se você conseguiu ganhar, você sabe que está todo mundo em pé de igualdade. Então, para mim, isso é extraordinário. É a primeira vez que eu estou, assim, é o meu segundo ano, eu andei em 2019, fiquei um tempo parado, voltei o ano passado. Isso é muito maneiro. Quando você está treinando fisicamente e tal, você sabe que é você que tem que estar ralando ali para chegar numa condição Com de ganhar a certeza. Deixa eu dar corrida. um salve aqui, tem muita gente acompanhando a gente. Se quiser deixar alguma pergunta para o Marcelo também, fica à vontade, pessoal. Daniel, deixa eu ver mais quem aqui que tá interagindo com a gente, dando um salve aqui para a galera. Daniel, Fernanda, parece Fernanda mesmo, a Fê. A Carla, Laís, Decunha, ah, a Carla eu já falei. Então, pessoal, se quiser deixar pergunta também para o Marcelo aí, pode ficar à vontade, depois eu vou fazendo na medida do possível. E a gente sabe que vitória é vitória, é uma sensação inigualável. Mas vencer Interlagos é diferente, Marcelo? Vencer Interlagos é gostoso, cara. Você fazer aquele mergulho pela última vez, a subida da junção, é uma coisa bacana. Interlagos, eu acho que desde pequeno, quem gosta de carro de corrida assistiu muito a Ayrton dando volta rápida no último minuto do treino classificatório, onde ninguém mais entendia porque que ele esperava tanto, e a gente sabia exatamente onde eram as parciais que aconteciam, né? E tem muita história ali. Então, obviamente, no momento que você está ali na vitória e vindo na volta, você acaba nem pensando tanto nisso, mas você assistir um onboard ali e ter essa sensação é muito bacana, cara. Interlagos é um pouco diferente, sim, porque te remete a muita coisa, né? Muita Ah, coisa. com certeza. Eu, particularmente, me vem na cabeça cena, assim, sabe, de bate-pronto, né? Então, assim, acho que realmente deve ser uma sensação inexplicável. E estava falando do ano passado. O ano passado, você chegou a estar disputando o título até a última corrida. E, e se eu não me engano, parece que 9 pontos do campeão e 2 pontos apenas do vice. O que, que você acha que faltou, Marcelo, para esse título do ano passado? Luiz, olha só, pra gente, eu tenho uma coisa muito clara comigo, e isso é uma coisa bacana até de se falar aqui. O ano passado, a gente focou em andar sempre com o mesmo carro. Na Porsche Cup, o que acontece? Para os carros serem mais iguais possível, eles colocam os pilotos profissionais um dia antes da gente chegar ali e eles passam todos os carros. Os carros não podem ter diferença de mais de 2 décimos entre os carros. Então, a gente não é permitido andar no próprio carro nesse dia, ou normalmente é na quarta-feira que acontece.
e eles fazem uma volta, 2 voltas em cima de todos os carros, e os carros são equiparados e sabido que está tudo dentro do que eles acreditam ser o justo, né? E eles usam um tipo de barra para todos os carros nessa mesma condição. Eu tinha ficado parado 2 anos, eu fiquei parado em 2020 e 2021 por conta da pandemia, calendário e essas coisas, e a gente chegou. E eu trabalhei com o Beto Gressi no ano de 2021. E a gente decidiu em evoluir o Marcelo, sabendo que a gente estava um pouquinho aquém do carro. Então a gente nunca mexeu no carro, a gente não teve, a gente saía exatamente com o ajuste do que o carro tinha sido feito às voltas, porque a gente tinha a volta referência disso, né? E foi um processo de evolução para mim. Eu fiz 5 segundos lugares, fiz uma pole, estava sempre largando lá em primeiro, segundo e tal, não sei o quê. E essa foi a decisão que a gente tomou e a decisão que me fez evoluir muito. Eu acho que durante nossa conversa aqui, a gente vai falar um pouco de evolução. O ano que eu andei na Stock Car também me fez evoluir bastante. Mas foi um ano em que eu evolui muito. Só que, obviamente, as corridas, com o ajuste que a gente levava, as últimas voltas, 7 voltas, eu perdia muito ritmo. Então, era um sofrimento ali. E a gente estava evoluindo. E na última etapa do ano, eu sentei com o Beto e falei, cara, vamos tentar mudar alguma coisa, porque tinham 300 mil pessoas assistindo, patrocínio, todas essas histórias, e o carro, e eu dei uma acendida. Então, esse ano a gente mudou o foco. Hoje eu estou com o Grise, cara, que eu não tenho o que falar, estou completamente apaixonado pelo carro que ele me deu e as coisas melhoraram. Então, se tenho para dizer isso, obviamente, hoje eu sei que eu sou um piloto muito melhor do que o ano passado, que a gente veio evoluindo no detalhe do carro. Então, cada milésimo do carro eu tinha que vinha tirando na evolução, mas a conta do ano passado, para mim, foi primeiro essa, de a gente não ter o ajuste do carro, a gente sempre andar com o mesmo setup, e o segundo, as batidas, né? Tive uma batida no Velocitar, em que eu estava em terceiro. Tive uma batida em terceiro na Argentina. Em primeiro, em Interlagos, que foi uma judiação. E que foram pontos que realmente fizeram falta no final do ano. Tem 5 segundos lugares também, né? Talvez um desses aí, por algum detalhe ou algum ajuste do próprio carro, talvez você conseguiria, não? Não, sem dúvida, mas eu acho que isso fez parte da evolução, de a gente chegar tão forte nesse ano, porque agora a gente consegue ter o sentimento do carro ali na mão, o carro do começo ao final. A prova de domingo é uma prova dada disso. Eu tomei um toque na largada, caí para 20º e acabei vindo para quinto. O carro estava equilibrado o tempo inteiro. Então, eu acho que é uma somatória de situações, é uma somatória de detalhes e que você consegue usufruir cada detalhe do carro e sentir a diferença. Então, eu acho que é um somatório de... E você, como piloto, você está falando dessa questão de ajustes e tal, você gosta de estar participando ali junto com o engenheiro, da questão dos ajustes do carro, ou você já deixa na mão deles e... Adoro. Vou contar um pouquinho, vamos entrando no papo aí da minha vida. Eu andei em 2009, eu andava no Campeonato Paulista, nos velhos Omegões ali, que eram os carros que saíam da estoque e vinham para o Regional de São Paulo. E tinha o Ometo, que andava super bem, a gente andava com o Silvinho e com o Bel, que são pessoas super conhecidas aí no meio de São Paulo. E apareceu do nada, assim, alguma coisa. O Guaraná Menezes, que já faleceu, ele tinha um carro da Stock Light ali parado e ele virou para mim. Eu tinha ganho 3 corridas no Paulista. E ele chegou para mim e falou assim: Marcelo, você não quer rachar comigo e a gente põe o carro para andar? Falei, vamos embora. Luiz, o tamanho lá do grid da Stock era grande, sabe? Você tinha Pachenque, você tinha Carrapatoso, você tinha Jimenez, e eu vinha com a experiência do Paulista, né? E na equipe, e aí eu fiz 2 corridas com o Guaraná Menezes, e a gente conseguiu fechar o acordo para andar no ano seguinte. Eu fiz as últimas 2 etapas de 2010 e fui andar no ano seguinte.
E aí, eu andei na Carlos Alves, que é uma equipe super competitiva, os carros eram super competitivos, e meu companheiro de equipe era Julinho Campos. E se você pega todas as fotos dos meus treinos livres na época, é o carro do Julinho e o meu carro atrás, porque eu não sabia os caminhos das pistas que a gente andava. Então, por exemplo, Santa Cruz, que é uma pista que eu amo também, todo o caminho foi o Julinho que me ensinou. Próprio Interlagos, tem muita. A gente anda lá e sempre tem um segredinho aqui, falta um negocinho ali, né? Então, essa história de eu estar com pouca experiência, andando num grid tão forte, cara, La Pena, Galide, enfim, era um grid muito forte. Eu vinha com pouca experiência numa equipe que eu sabia que era uma equipe super competitiva, com o meu companheiro de equipe que me ensinou muito. E se eu não entendesse o que o carro funcionava, como o carro funcionava, cara, eu não ia evoluir, né? E isso foi um processo que me fez muito bem. Eu acho que, tendo começado o TAT, isso foi um avanço para mim. Durante um ano eu acabei evoluindo muito, porque eu sentava com os engenheiros. E aí isso foi muito que eu aprendi, porque o Julinho tinha uma experiência muito grande, o Carlos Alves muito grande de carro também, e isso eu vim aprendendo. Então, telemetria e essas coisas é uma coisa que eu sempre gostei, sabe? É uma coisa que sempre fez parte. Então, eu acho que isso é uma somatória. Não adianta você chegar lá e achar que você só vai acelerar e tá virando, não. Eu acho que essa forma de falar com o engenheiro, essa forma de passar e realmente sentir se o carro está dianteiro, se o carro está traseiro, estou perdendo tração, não estou perdendo tração, está rolando demais. Essas coisas todas eu acho super importante, sabe? Eu acho que faz totalmente parte de você estar andando bem ou não. Então, é uma coisa que eu gosto bastante e acabei aprendendo na marra, porque se eu não aprendesse ali, eu não conseguia andar E tem te com a ajudado na galera. Porsche Cup, como você Então, acabou de falar, até da temporada, dessa temporada e do final da temporada passada, né? faz totalmente diferença. A gente é bem restrito em relação aos ajustes, se comparado a Stock Car, os ajustes da Porsche, né? Mas a gente tem as barras dianteiras, traseiras, a gente tem asa e tal, mas faz uma diferença brutal. É outro patamar. Enquanto o pneu zero está aguentando as duas voltas, até que se equipara. Mas depois que a borracha acabou ali, a coisa começa a fazer uma diferença muito grande. Então, e é uma coisa muito maneira, cara. É um conjunto de coisas. Você sai, você passa, você saiu de lá, ajustou, sai para a pista de novo, puta, fez diferença, não fez. Então, é uma coisa muito, muito maneira, sabe? É um conjunto e que se completa total. E ano passado você já mencionou aí alguns detalhezinhos que podem ter interferido aí na questão de perda de pontos para o título. E esse ano, com um carro que parece estar muito mais ajustado e você está muito mais à vontade, dá para brigar pelo título novamente? Ah, esse ano dá. Esse ano dá para postar umas pizzas aí. Se você quiser postar uma pizza comigo, Boa. depois, depois da etapa de São Paulo em novembro, você me chama de novo aqui, a gente come uma pizza aí, essa conta você pode pagar, porque a gente tá forte esse ano. Esse ano vai ser Que bala. bom. E aí eu resolvi começar justamente por essa etapa que está fresca na memória da gente aqui, para agora eu perguntar aí a questão que como que o automobilismo entrou na sua vida, como você falou assim, pô, eu quero mexer com esse negócio aqui que eu gosto pra caramba. Como que foi? Luiz, são coisas assim, meu avô gostava muito de carro de corrida, meu pai não era tão fã assim de carro de corrida, e isso foi uma coisa que veio acontecendo. E são coisas que acontecem na vida que vão te levando. A primeira vez que eu assisti a Fórmula 1, obviamente, fanzaço de Ayrton, sabia as falas, gravava no VHS, assistia o Ayrton várias vezes, você pode imaginar. Eu era moleque na época e assistia bastante, sabia as falas do Galvão, enfim, era uma loucura que eu gostava daquilo. Mas assim, a primeira vez que eu fui no box, quem me levou foi o Olha, Matheus. A gente morava perto.
o Max era muito... Eu tinha um amigo grande no condomínio, o Max era muito amigo do Gustavo, que era um amigo em comum nosso. E o Max estava andando, na época, ele foi uma Chevrolet ainda. O Max não tinha nem ido embora. O Max tinha 18 anos, já tinha aquele golzinho lá que ele adora, que ele fica postando toda hora. E ele passava com aquele golzinho, me pegava e a gente ia. Então, foi o primeiro contato que eu tive, foi com o Max. E pensar que depois de tanto tempo, né, ir para a Porsche, o Max é um dos líderes ali, é um cara que toca ali toda a coisa, muito maneiro, né? Mas o Max começou e eu andava de kart, um pouquinho aqui quando dava ali e tal. E depois, em 2000, que aí comecei. Fui lá para o Regional de São Paulo, andei um pouco e aí fui pegando o jeito. Mas foi assim que começou. E aí, em 2010, eu caí no caldeirão lá daquele grid ali e foram 4 anos de muita evolução. Tem uma história engraçada que na nossa terceira etapa eu larguei em terceiro. Era em Brasília, no Oval de Brasília. O Juninho fez segundo. Eu acho que o Leite fez a pole naquela corrida. E era a minha segunda ou terceira corrida. E o Juninho fez segundo, eu fiz terceiro. E ali eu falei, bom, então aqui eu acho que dá pra gente se ver. E aí foi essa história aí de evolução e foi por aí que seguiu. Mas a minha história é meio que uma paixão minha e um pouco do dedo do Max legal. aí, é muito interessante. A gente até, vira e mexe, a gente brinca. O filho dele está andando de kart agora. E eu estou andando bastante de kart também para esse ano. Uma coisa que o ano passado eu não tive tempo para fazer. Esse ano estou super dedicado aí andando de kart também, que eu acho que faz uma diferença grande em reflexo, toda a parte muscular que você não consegue se você não está dentro do carro fazer dentro do kart você consegue para estar mais confortável na corrida, tá com um preparo melhor. Normalmente o preparo melhor te deixa mais concentrado, você comete menos erros, então é uma coisa que o kart faz uma Vou pegar diferença brutal uma também. pergunta aqui da Carla. Eu até teria aqui também, eu perguntaria se você tem alguma inspiração no automobilismo. Ela já perguntou qual o seu ídolo, então já fica a minha e a pergunta dela, da Carla aí junto. Quem que você vê como inspiração? Cara, eu acho o Alonso um cara extraordinário, sempre achei o Alonso extraordinário. Me lembro bem do Alonso lutando contra o Schumacher na época que ele chegou. Eu acho esse cara fenomenal. Não deve ser tão fácil trabalhar com ele nas equipes e tal, né? Mas para mim é um cara diferenciado, assim. E esse ano o que está acontecendo com ele, eu acho assim. Normalmente a gente tenta ficar analisando o carro, se está equilibrado, se não está equilibrado. Porque a Aston Martin está, não sei o que, a Ferrari está gastando mais pneu, a Mercedes. Eu adoro ver os treinos de sexta-feira, que se você não precisa nem assistir, só você ver o piloto como sai do carro e o comportamento corporal dele, como é que tá quando ele sai para conversar com o engenheiro, ali você já sabe se a caranga tá boa ou não, né? E ele tá dando uma demonstração que o carro ele tá super feliz com o carro, porque muitas das coisas eu acho que eles são preparados para falar e falam, o carro tá bom, o pneu e tal, mas eu acho que aquela condição corporal que quando sai do carro que a gente sai é natural, quando você tá com o carro bala e você sabe, você sai diferente, você sai com o peito mais Tem a estufado, você confiante, né? A sai. confiança é confiança. É. E o Alonso, para mim, é um cara que eu acho. Eu tive assim, a felicidade de conhecer ele na época que ele andava com o Nelsinho. Conhecê-lo, né? Passei lá uns 15 minutos com ele, mas é um cara que eu considero um dos Com melhores certeza é da um história. gênio. 2 títulos para ele é muito pouco. Mas fez muita escolha errada também, do ponto de vista de gerenciar a carreira. Gerenciou a carreira de uma maneira muito errada, mas é um monstro na pilotagem. Eu sou muito fã do Alonso. É, Vou pegar eu uma outra concordo. da Carla aqui. Você tem algum sonho de pilotar alguma pista fora do Brasil? Tem. Monza, o templo da Monza. velocidade? Monza ou Spa, mas esse ano quase saiu um projeto aí. Não vou contar, porque pode ser que saia ano que vem,
mas ficou na trave ali para sair. Vamos ver se o ano que vem sai, mas eu acho que Spa e Monza, fazer aquela primeira variante ali de Monza, deve ser diferenciado. Isso ali deve ser bem Tem bacana. a Eau Rouge também Isso eu ali, acho viu? Isso que é o deve Ruth ser uma. também, exatamente. Eu acho que essas são as que, se eu pudesse escolher, eu colocaria no topo da lista. Você estava falando aí também da questão que um bom preparo físico, e você está tirando isso também no kart, ajuda muito pro piloto. Eu sempre pergunto isso para todo piloto que eu bato papo aqui. Como que é a sua preparação física aí para um final de semana de corrida ou durante você está numa briga de campeonato aí? Como você se prepara fisicamente para uma corrida? Luiz, olha só, eu sempre fui um cara, na época que eu fui andar de estoque ali, eu acho que a preparação física muda muito a tua perspectiva dentro do carro, em condições de cabeça e todos esses sentidos. Então, por exemplo, é, sempre fiz triatlo na minha vida, isso desde de sempre. Então, o triatlo te traz um pouco de resistência, você pedala, você nada, isso aí é uma coisa que sempre trouxe. Mas eu vim aprimorando com o passar do tempo, porque primeiro que a gente vai ficando velho, então a gente tem que ralar um pouquinho mais, né? E aí tem uma situação interessante, eu ando de rally também, já a Rally dos Sertões, fui terceiro em 2020 no Rally dos Sertões da Geral, em categoria, sempre andei muito de rally também. E o rally te traz uma certa resistência, porque você fica horas e horas, uma especial de rally você fica lá 6 horas pilotando. As provas curtas, que são as provas da coisa, te exige um pouquinho de diferença, um pouco mais de sprint, um pouco mais de explosão, então, sabe? Então, da metade, esse ano principalmente, eu mudei um pouquinho a minha característica de treino. Hoje eu estou preocupado um pouquinho mais com explosão do que com um pouco mais de resistência. E eu acho que isso faz uma diferença numa corrida que você tem 25 mais uma volta, que é 120% o tempo inteiro, né? 120%. Então, para você ter uma base, eu andei na pré-temporada com o relógio, o pulso chegou a bater 172 numa volta normal, dentro da classificação chegou a bater 177. Então, acaba exigindo uma explosão muito maior. Então, acabei mudando um pouquinho esse ano para a situação de explosão. E quando o corpo está bem, quando você está bem, a cabeça funciona melhor. Isso você consegue tomar suas decisões melhor, porque lá é tudo decisão de milésimo. Errou um pouquinho a freada, passou um pouquinho, você perde um pouquinho, acertou, você vê. Então, esse ano eu estou um pouquinho mais focado em um pouco mais de explosão do que resistência, que foi o que eu sempre fiz durante a minha vida inteira. E em academia você tentar replicar a musculatura e as situações que você tem durante a corrida. Então, muito pescoço, bastante ombro. Você tem alguns exercícios ali que você parece um pouco maluco dentro da academia, as pessoas não entendem muito bem o que você está fazendo, mas acaba tentando replicar um pouquinho. E o kart, sem dúvida nenhuma, te traz uma, Mas um foco não fica bastante nessa grande. questão que você falou de envelhecendo, não, porque nós estamos aí tendo um clube de Hamilton no alto nível, Alonso no alto nível, Rubinho Barrichello vencendo a Stock, não é verdade? Então, É isso. Você tem que olhar e falar assim, não, não é assim não. pegar os novatos aí e falar, Exatamente. calma aí que o tio aqui também sabe pilotar. Ah, exatamente. Em 2019, eu estava 6 anos fora. O Dender me colocou para andar com Enzo Elias, Felipe Batista e Olio, imagina. Eu estava 7, eu falei, não, Dender, pelo amor de Deus, não, vai andar com ele, porque você já tem bagagem e tal. E que foi um ano bacana também. Eu andei com o Felipe Batista em Estoril, na Endurance ali. Também foi uma coisa bacana. O pessoal tá com umas perguntas aqui melhores que a da minha pauta até aqui, olha. É muito interessante essa daqui da P. Gonçalves. Ó. O pessoal da Stock Car reclama muito do carro por ser quente demais da conta. O carro da Porsche é quente assim como o da Stock Car? É quente.
É um carro quente. Eu acho que não é tanto igual da Stock por posição de motor e essas coisas, né? Eu acho que dá uma aliviada. É, mas os carros são quentes, assim, é natural, né? O pessoal até vira e mexe pergunta, tem ar-condicionado dentro do carro, né? E não tem ar-condicionado, mas hoje em dia, se você anda pelo grid da Porsche, você já vê alguns pilotos com ar-condicionado no capacete, né? Que o pessoal da NASCAR acaba usando também. Eu acho que alguns pilotos da Stock estão usando também. Mas é quente, deve chegar a 50, mas o carro da Stock é mais quente, com certeza. Se eu não me engano, posso estar enganado, é o número 5 que você está carregando no. Tem alguma história esse número aí? Tem. A história é o seguinte, esse carro era do que eu estou andando hoje, era do Silvio de Barros. E eu sou amigo do Silvio de Barros. E aí, quando eu cheguei, eu falei, então deixa eu ver no carro do Silvio de Barros. E foi por aí que ficou. E o ano passado deu certo, foi um ano bom e eu mantive por esse Ah, ano. é porque Mas geralmente os pilotos têm alguma história em não tem. relação com a numerologia e tal. Tem, eu, na verdade, meu número era o 28. Eu fui patrocinado na época da Stock por uma corretora e as corretoras, né, na época da bolsa ali, né, elas tinham números. Você não podia falar o nome da corretora, você falava por números. E a corretora que me patrocinava na época era o número 28. E quando eu cheguei com o número 28, o Galide já estava andando. Então acabou perdendo a coisa. E o número 42 foi o número que eu andei de kart por causa do Ayrton, que começou com o número 42, essas histórias todas. Mas o número 5 acho que chegou aí e ficou. Espero o ano que vem andar de Oh, número 1. boa. Mas por enquanto tá o Boa, número boa. 5. Tem a questão da pizza aí que eu vou estar. Talvez eu vou estar devendo uma pizza aí no final do ano. Aí. Vai estar gravado a live aí no YouTube, no Spotify. Tem essa pizza aí pra eu ter que pagar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você contou um pouco da sua trajetória. Eu não. Você chegou a fazer alguma experiência com Fórmula? Não, na verdade, eu fiz 2 treinos de Fórmula Chevrolet. Mas na época a gente não tinha condição de fechar o orçamento e acabou não andando. Mas na verdade, até é engraçado. Eu andei sim de Fórmula, eu andei de Fórmula Alpe. Não Não sei. sei se você Não sabe qual sei. é a Fórmula Alpe. Não sabe? Cara, vai me fugir o nome agora. Não vou me lembrar. Tinha uma família, até hoje, Piedade, família Piedade. E eles tinham um pequeno centro de pilotagem. Você tirava a tua carteira de piloto com eles. E você podia escolher, ou na época era um Corsinha, ou que era aquele Corsinha do 1.6 ali, que tinha categoria, né? Força Livre chamava, ou essa fórmula que era a Fórmula Alpe. E no ano que eu fui, cara, a categoria tinha assim, tipo uns 20 carros, sabe? Depois dá uma olhada, é muito interessante. Andei nesse ano. E aí depois eu fui para a Fórmula Espro, que o Nelson Piquet, junto com a BMW, fizeram aquela categoria. E aí fui sempre para cá. O monoposto, infelizmente, não Então, rolou muito. Fiz 2 treinos. você tem uma carreira muito eclética aí, ó. Kart, um pouquinho aí de Fórmula, turismo, Rally dos Sertões. Qual você gostou mais? Ou cada um tem uma característica, não dá muito para diferenciar? É uma pergunta constante, se É, rally é eu, mais legal que pista é eu mais iria nesse legal que sentido. rally. Eu vou te falar, Luiz, é o seguinte, a gente dentro da pista, a gente tem cuidado com algumas coisas de segurança que tem que ser tomadas e tal. E se você para pensar o que acontece no rally, é um mundo totalmente insano. Assim. O rally é uma outra vibe, tem umas histórias engraçadas sobre o rally. Eu andava na Stock, e aí o Giga Spinelli chegou e falou, cara, vai experimentar lá uns carros ali que tinha Mint Cup na época, né? E aí a gente, vai lá experimentar esse carro. E aí eu cheguei lá, cara, na Stock Car, você mal fala com o teu companheiro de equipe, né? A tua volta é fechada no laptop do teu engenheiro, ninguém fala com ninguém, se pergunta qualquer coisa, você mente, quanto é que você está de asa, você está com asa 1, você fala que está com asa 7, e assim vai.
E aí eu cheguei lá, e até hoje o pessoal do Rally me sacaneia, porque eu cheguei ali e o ambiente do Rally é uma coisa totalmente diferente, sabe? O pessoal fala, vamos já tá em conta. Não, mas você está chegando aqui, ó, usa isso de preço. Cara, não é possível que está acontecendo isso. E o pessoal me sacaneia. Falou, cara, você era um cara chato demais na época, porque eu não entendia, não conversava com ninguém, eu ficava meio escondido ali. E foi um ano de 2014, 2015. E foi um ano para mim, no Rally, muito legal, porque eu ganhei 18 corridas de 21 na época. E a MIT tinha, era a mesma estrutura da Porsche, os carros eram idênticos. Quem cuidava era a MIT Cup, você chegava, fechava o pacote ali. Cara, então era um grid muito legal. E foram 2 anos muito bacanas. Eram pistas fechadas. Cara, era muito legal, uma estrutura muito boa. E só que o Rally é uma outra vibe. A galera é incrível, mas, cara, se você colocar em quesitos no prato da balança ali de risco, o Rally é um outro patamar. Acontece coisas. Hoje eu ando de UTV e é um prazer andar de UTV, porque depois que eu andei a primeira vez de UTV, eu falei, não vou andar de nada mais do que isso, porque é sensacional. Então o Rally é uma coisa muito bacana. Mas, por outro lado, a pista tem um quesito de um desafio você com você mesmo, sabe? Porque é Cronômetro, cada né? décimo. Eu falei isso, é uma coisa muito louca. Você tem no teu dash ali, no teu monitor ali, o quanto você está de você mesmo numa volta. É um décimo, é meio décimo. E você está sabendo o que está acontecendo. É uma coisa um pouco até maluca de você falar assim, porque e é um décimo. A gente briga, por exemplo, errei, perdi um décimo aqui. Então, Ah, não. 1 segundo você está fora de qualquer coisa. Então a pista te traz um desafio para você muito grande. E o rally está envolto um monte de coisa. Envolvido, cara, horas e horas você pilotando, você está com o teu copiloto narrando as coisas, então você tem que entender o que está acontecendo, o que não está acontecendo. É uma outra vibe totalmente diferente, mas são coisas que têm situações diferentes, mas que te carrega uma adrenalina e te carrega uma sensação de limite o tempo inteiro, que eu acho que isso que motiva a gente lutar tanto para estar dentro desses carrinhos loucos aí e tentar acelerar, porque não tem coisa melhor na vida para mim que você tá se desafiando, pondo esse limite e tentando evoluir como A velocidade, adrenalina como ali em tudo. da Então, velocidade também, né? Muito interessante. E o Beto aqui deixou um decola para você aí, ó, desejando força aí para a temporada. E o Marcelo como piloto? Você tem um estilo mais agressivo, de ir para cima mesmo? Ou mais técnico, calculadora na mão? Como que é a sua característica como piloto, que você se vê? eu sou um cara bastante agressivo. Se der para passar, eu vou tentar enfiar sim. Isso sempre foi. Mas eu noto isso muito, isso não sou eu que estou falando. A condição de pneu minha, quando acaba a corrida ou acaba a treino, é sempre uma condição boa de pneu. Então eu acho, talvez, sim, vou pôr para dentro, tento passar e faço, mas a minha condição, a minha A gestão de forma corrida de ali, né? pilotagem é uma pilotagem muito uma direção limpa. São coisas assim, se você pega meus resultados na época da Stock, o que acontecia? Você carregava os pneus para as outras etapas, né? Todos os primeiros treinos eu estava lá entre os 5 primeiros, porque meus pneus que saíam da corrida, que o pessoal chegava na tampa, eu estava com uma condição melhor de borracha, né? Então isso sempre demonstrou um pouquinho de não ser tão agressivo com o carro, mas sim em forma de passar, de tentar enfiar e essas coisas. Eu me considero um pouco agressivo. Esse ano eu estou até tentando pensar um pouquinho mais. Aí, em Interlagos, essa última etapa, que aconteceu o toque lá e eu tive que vir remando lá de trás, as últimas 2 voltas dava para ter enfiado na freada do lago ali, teve uma condição de poderia ter enfiado ali, mas eu falei, cara, a gente já remou do 25º, Vamos. vamos recolhendo isso. Então, foi uma característica um pouco mais
na calculadora do que no risco total. Mas eu me considero que deu um espacinho, eu tô enfiando. E assim, a gente tô quase assim no fim da minha pauta aqui. Suas pretensões futuras para o automobilismo? O que você se almeja? Fala, pô, eu quero tentar isso, seria meu sonho de consumo, conseguir isso. Luiz, eu vou falar, olha só, esse ano é um ano que começou de uma forma que eu estou me sentindo super bem. Como é que eu posso te dizer isso aqui, fazendo uma analogia aí, porque a gente está vendo que está acontecendo na Fórmula 1, né? Ah, você vê um Alonso super motivado, né? Você vê que ele está sentado no carro que ele está gostando. Aquela história que você falou do Pérez e do Verstappen, e que a Red Bull realmente está num outro patamar. E eu acho, se a gente para notar, beleza, o Pérez, o Verstappen, mas, cara, o Verstappen tem uma cabeça muito vencedora, porque você vê, faltando uma volta e meia, o cara entra no rádio e fala, amigão, quem tá com a volta mais rápida? Não, isso a gente não importa sim. Foi lá e fez e... Quer dizer, é um cara que está sempre tentando progredir, independente se está com o carro bom ou não, né? E aí você vê um Alonso também que está motivando. Então, para mim, esse ano está sendo um ano assim de... Tipo, parece que está um pouco mudando o meu rumo, porque você dirigir um carro tão equilibrado, um carro que me deu tanto prazer esse final de semana, você acaba sonhando um pouquinho mais. Fala, pô, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Com certeza, gostaria muito de conseguir andar lá fora. Esse ano quase foi, não foi ainda. Para tentar só entender como é que funciona aqueles traçados ali. Isso é uma coisa que eu quero fazer. E eu estou muito feliz na Porsche. Eu estou muito feliz na categoria. Eu acho, cara, o que o Enzo, o Marcel fazem ali dentro do equilíbrio dos carros, o Denner, toda a estrutura que ele muda, eu estou muito feliz mesmo. Assim, se der, eu vou continuar aí até ser competitivo. Tem a carreira aí, que é um próximo passo, obviamente, que a gente vai chegar. E tentar evoluir, tentar ir para cima. Tá? O Nelsinho Marcondes é muito amigo meu, a gente conversou, o Nelsinho já tem, sei lá, 60 largadas na categoria. Você vai entendendo esse carro é um pouco manhoso. Para mim, eu acho que meu foco é essa Porsche, categoria que para mim é espetacular, e tentar dar umas inventadas lá fora aí para ver como é que é a variante. Beleza, sim, não vai faltar oportunidade não, eu estou aqui na torcida, viu? Pode ficar preocupado aí que a gente está torcendo pelo melhor aí para você. E sua pista favorita? Você pilotou? Santa Cruz? Santa Cruz. Santa, Santa Cruz para mim não sei, eu me encaixei com aquela pista, foram resultados super positivos. Foi uma pista. Até hoje, eu andei durante um ano com o Julinho e andei 3 anos de companhia de equipe do Galide, né? E se tornaram amigos meus. O Galide, muito amigo meu, o Julinho, amigo meu. E, Luiz, até hoje, agora não, que a pista infelizmente está meio. Os dois mandavam mensagem para mim. Falei, eu tô aqui na tua pista, né? Porque aquela pista para mim, eu não sei o que eu tinha com ela, mas e eu bato na tecla. Falei, Denner, vamos correr em Santa Cruz, cara. Boa. Legal ali. Mas com certeza Santa Cruz para mim é uma pista que me deixou saudade ali por resultados, por tudo, pelo traçado, enfim. Nós Gosto temos muito aí de lá. também aí a Marcela aí desejando boa sorte aí para sua temporada. E Marcelo, curtiu trocar essa ideia comigo? Muito legal, cara. Tô vendo que você tá fazendo um trabalho aí bacana. Você é um cara que gosta. Eu vi as tuas lives falando de Fórmula 1. Pode contar comigo aí, se a gente quiser, aí você me fala. Algum dia a gente bate um papo. E tô torcendo aí para que decole. É muito bom. Gente que fala de corrida, gente que fala de corrida simples, de forma despretensiosa e sabendo o que está falando. E torço muito aí para que você decole também. E vou ficar de olho aí em Cara, você. prazer, uma honra estar falando com você. Gostei demais de trocar essa ideia, de verdade. Foi muito legal, passou voando aqui o tempo. Eu tô olhando o tempo, monitorando aqui. Falei, meu Exato. Deus, passou ótimo papo aí, a Fernanda mesmo colocou. Passou voando aqui e agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, viu? Foi uma satisfação falar com você. Foi uma
satisfação e não sei se você estiver em São Não, Paulo, sou de você está em São Minas. Paulo? Aqui é o canal mineiro, Ah, é. então tá. Então, por isso que o café, É, hoje por o café isso. e vamos falar. Vamos ver se você combina de alguma corrida aí, cara. Você tá convidado aí, se der para você ir para Interlagos algum dia aí. A gente vai correr em Mogi agora e você me dá um toque aí. Um prazer Com receber você, certeza, eu tá? agradeço muito, viu? Um abração, viu? Tá bom. Obrigado, cara. Tudo Uma de boa bom. sorte aí, Pra vamos pra cima. cima. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.